graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade à nossa campanha Conquistando Territórios. E hoje irei abordar com você a personagem de Débora, uma personagem que foi uma conquistadora, uma personagem muito importante para a Bíblia. E a vida dela relata ali no capítulo 4 e 5 do livro de Juízes. Eu vou estar lendo com vocês o livro, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10, para entendermos um pouco sobre a Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arazote Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinaão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena que você reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulão e vá ao monte Tabor. Ele fará de Cícera, o comandante do exército de Jabim. Vá atacá-lo com carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas sabe que por causa do seu modo de agir, a honra não será a sua, porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulão e Naphtali, 10.000 homens, e seguiram Débora, e Débora também foi com ele. Então aqui nós vemos uma situação em que o povo de Israel estava sendo oprimido, passava por um momento de dificuldade, estava com medo, e no versículo 3 nos aborda que Israel clamou, né? Israel clamava ao Senhor, ele estava com medo, porque ele já havia sido oprimido cruelmente por 20 anos. Então, eles precisavam de uma solução para aquele momento que eles estavam vivendo. E a juíza daquela época era Débora. Débora, ela tinha um papel tanto político, militar e religioso, porque naquela época Israel ainda não era governada por reis, e sim juízes que orientavam o povo. Então ela tinha um papel muito importante. Ela foi a primeira líder e a única líder de Israel mulher. Então esse foi o primeiro território, já que Débora conquistou. Uma mulher à frente do seu tempo, que conquista uma posição jamais conquistada por outra mulher. Foi Débora. Então, podemos aprender com ela que existem territórios que nós vamos conquistar que nunca foram conquistados por ninguém. E nós não devemos temer quando Deus está conosco, nos guiando. E ela ficava ali, embaixo da tamareira ou da árvore de Débora, ali julgando o povo durante o seu dia. Era esse papel dela. E em dado momento, ela teve que tomar algumas atitudes na vida dela. E eu vou colocar para vocês 3 pontos nos quais Débora teve que ter na sua vida para ser uma conquistadora. Nós estamos falando nessa campanha sobre conquista de territórios. Nós podemos falar conquista de vários tipos de territórios na nossa vida. Territórios físicos, territórios espirituais, territórios emocionais, territórios que nunca foram conquistados também por outras pessoas. E Débora, ela conquistou um território que, nesse caso, era uma posição no qual nenhuma outra mulher havia tido ocupado antes. Então, aí já foi a primeira conquista de Débora. Mas para ela ter esse cargo e ter êxito no seu ministério, ela teve que ter alguns pontos. E o primeiro ponto é decisão. Ela tinha que ser uma mulher de decisão. Por quê? Débora estava ali o dia inteiro. Pessoas chegavam a ela, procuravam o quê? Por solução das suas causas, por decisões. Ela estava ali orientando o povo, embaixo aí, na sua árvore ali, orientando o dia inteiro, orientando o povo. Pessoas chegavam ali e queriam o quê? Uma resposta. Ela tinha que ser uma mulher de decisão. Porque as pessoas queriam falar: Débora, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Débora, aconteceu isso comigo, qual a atitude que eu devo tomar? Débora não podia ficar indecisa: eu não sei, vou pensar. Não, Débora tinha que ser uma mulher de decisão. Ela tinha que ter uma resposta, porque quem iria procurar uma mulher que não tinha resposta? Você iria procurar uma pessoa que não vai te dar resposta nenhuma? Pode até procurar uma vez, na próxima vez você nem vai procurar. Por
porque se você quer a resposta de algo, você precisa ouvir algo que venha de encontro ao seu problema. Então Débora estava ali julgando, dando direção, dando orientação, dando rumo ao povo de Israel. Mas esse povo ele estava sendo oprimido. Esse povo já estava passando aí por 20 anos já oprimido, já estava passando por um momento de dificuldade. E eles clamaram ao Senhor porque eles queriam a sua liberdade novamente. E durante a Bíblia nós vemos diversas pessoas que tiveram que tomar decisões. Você e eu tomamos decisões o dia inteiro, desde o amanhecer até o anoitecer. Você decide a hora que você vai acordar, você decide o que vai comer, o que vai vestir, você decide se vai chegar cedo no trabalho, se vai chegar no horário, se vai chegar atrasado. Você decide se vai ajudar aquela pessoa ou não. Nós decidimos o tempo todo. Muitas das vezes não dá tempo de ficar pensando. A gente decide já automaticamente. Por isso que devemos estar conectados com Deus, assim como Débora estava conectada com Deus. Ela estava conectada com Deus para o quê? Para ser uma mulher de decisão. Não somente para ajudar a decidir a vida dos outros, mas na sua própria vida. Porque ela foi colocada no momento ali por Baraque, no capítulo ainda 4 do livro dos Juízes, ele chega para ela no versículo 8 e fala assim: se você for comigo, irei. Mas se não for, eu não irei. Então ele coloca a Débora numa situação que ela via que precisava decidir. E ela podia muito bem não ir a essa guerra, mas ela decidiu ir a essa guerra. E falou com ele que por causa da atitude dele, a vitória dessa guerra não seria dada a ele, mas sim a uma mulher. Uma mulher que naquela época nem era contada durante o povo. Não tinha nem muitos papéis na sociedade. Então Débora, além de ser juiz, ela vai à frente de uma guerra. Ela vai junto com Baraque nessa guerra. Eu acho que ele testou ela e ela foi e falou assim: eu vou. Porque as mulheres não saíam à guerra, não era hábito das mulheres irem à guerra. E Débora conta disso, tudo aquilo que estava acontecendo. Não, eu vou. Ela decidiu, ela estava conectada com Deus, ela sabia que ela precisava ir e ela foi nessa guerra juntamente com Baraque. E personagens da Bíblia passam por momentos de decisão o tempo todo. O que vai decidir, eu vou decidir isso ou aquilo. Ruth decidiu seguir Noemi. Ruth podia ficar ali na sua terra, mas não. A decisão de Ruth foi fundamental. Ruth decidiu seguir Noemi. E ao seguir Noemi, ela resgata o nome de toda aquela família e se coloca na genealogia de Jesus por causa de uma decisão. De seguir a sua sogra, na qual ela não tinha mais nenhuma obrigação. Mas ela decidiu seguir a Noemi e ao Deus de Noemi. E ela foi muito honrada diante da sua decisão. A sua concunhada decidiu ficar lá e nunca mais nós ouvimos falar dela. Mas Ruth está lá na genealogia de Davi, na genealogia de Jesus. Ruth está ali. Ela faz parte por causa de uma decisão. De uma decisão. Então, as nossas decisões, elas trilham o nosso futuro. Trilham vários. Então, temos que decidir certo, decidir bem. Então, estarmos conectados com Deus, estarmos ouvindo a voz de Deus, para assim possamos tomar boas decisões, tomar decisões corretas, tomar decisões que venham nos levar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Ruth é um dos exemplos, como também Débora decidiu seguir, ouvir a voz de Deus e ir para uma guerra. E o segundo ponto é que Débora era uma estrategista. Quando nós vamos conquistar qualquer coisa na nossa vida, nós temos que ter uma estratégia. Ninguém conquista nada. Eu vou conquistar um curso de uma graduação. Não, você tem que ter uma estratégia. Que horas que você vai estudar? Qual o turno que você vai estudar? Como você vai pagar? Você tem que criar uma estratégia. Por isso que muitas pessoas entram, começam a estudar e não terminam. Muitas, em todos os cursos, diversos cursos, entram e não acabam. Muitas das vezes, por quê? Não faltou dinheiro para pagar. Tinha que ter tido uma estratégia antes de ter entrado. Faltou tempo. Estratégia. Temos que ter estratégia. Estratégias para conquistarmos tudo na nossa vida. Para conquistar o seu casamento, você tem que ter estratégia diariamente, todos os dias. Estratégia para conquistar a sua casa.
Ah, eu quero comprar minha casa própria. Qual a estratégia que Deus vai te dar? Além da decisão, como Débora decidiu, agora a estratégia. Qual a estratégia que Deus vai te dar? Ah, eu vou simplesmente lá na caixa e vou falar, eu quero. Não. Você tem que estar apto, você tem que saber qual a documentação que precisa, a renda que você tem que comprovar. Porque se você for lá na caixa, só assim, você vai só ouvir. Agora, se você chegar lá para pedir um financiamento, lá ou qualquer outro banco, todo preparado, né, já faz uma pesquisa, já conversa com pessoas, certo? Não, preciso de tanto de entrada. Você vai chegar lá já preparado, não, eu já tenho esse percentual aqui para dar de entrada. Senão você vai fazer uma mera visita, você não vai conquistar nada. Agora, se você quer conquistar, você tem que ter estratégia. Estratégia de Deus. E Débora tinha uma estratégia. Ela já tinha dado toda a estratégia a Baraque. Ela já tinha dado todo o comando que Deus já tinha dado a ela, a Baraque. O que fazer, como fazer, quem chamar, quantas pessoas chamar, né? Que a Bíblia nos fala até da onde que ele deveria chamar, né? No versículo 6 diz, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abdom, de Quedes, em Naftali, ele disse, o Senhor, o Deus de Israel, ordena que você reúna 10.000 homens. Então aqui ela já está dando a quantidade de guerreiros que Baraque tinha que fazer. Primeiro ele tinha que reunir 10.000 homens. Era a primeira estratégia. De Naftali e Zebulon. E vai ao Monte Tabor. Já falou até de qual tribo ele tinha que pegar. Então ele já tinha quantidade. E já sabia que tinha que reunir. E qual eram as tribos que ele tinha que pegar essa quantidade de homens. Né? Só que ele não fez. No livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 6, Débora manda chamar Baraque e passa toda a estratégia. Quantas pessoas devia pedir? Diz assim, o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Então a estratégia estava aí. A quantidade de pessoas, a tribo a qual essas pessoas faziam parte e onde ele deveria ir. Mas isso tudo era estratégia o quê? Para vencer aquela guerra. Para vencer guerra, para conquistar territórios, precisamos o quê? De estratégia. Josué, quando ele foi conquistar a Jericó, Deus o deu também uma estratégia. E ele obedeceu a Deus. Lá no livro de Josué, no capítulo 6, do versículo 3 e 4, diz assim, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então Deus também deu uma estratégia a Josué para conquistar Jericó. Ele não simplesmente chegou lá e falou que a cidade era dele, não. Deus o deu uma estratégia, por isso a importância de estarmos conectados com Deus, para que Deus nos dê as estratégias para conquistarmos territórios. Então a estratégia de Deus dada a Josué foi cumprida. E com êxito, Josué teve êxito. Josué conquistou a Jericó. Obedeceu ao comando do Senhor, fez do jeitinho que Deus mandou. Deus é um Deus de estratégia, Ele tem estratégias para as nossas vidas. Ele tem meios que nós precisamos para obter, para sermos vitoriosos. Então, Josué era um homem conectado com Deus e era um homem estratégia. Tanto é que Josué conquistou mais de 40 reinos. Josué entrou na terra prometida porque ele seguia as estratégias de Deus. Ele era um homem que seguia essa estratégia para quê? Para ser um conquistador de territórios. Josué acaba a sua carreira como um homem conquistador, um homem estrategista. E além de tudo, quando Deus chama Josué, no início do capítulo 1, Deus fala que ele devia ser forte e corajoso. E uma das terceiras características aqui da vida de Débora, assim como Josué, que ela tinha que ser quê? Corajosa. Débora, no versículo 8, 9 e 10 do capítulo 4 de livro de Juízes, fala que ela iria com ele. E por causa do modo de agir, a honra seria dada a uma mulher corajosa, uma mulher estrategista e uma mulher de decisão. Essas eram as características da vida de Débora para ser uma conquistadora. E ela conquistou.
Ela foi junto com Baraque a essa guerra e Deus deu a vitória. E ela disse a Baraque, qual foi a resposta dela? Irei com você, irei com você. Eu irei com você. Uma mulher corajosa, ela se colocou ali, eu irei com você. Ela não precisava ir com ele, mas ela foi, porque ela era uma mulher corajosa. Deus já havia dado a estratégia, ela confiava no Deus dela. E a Bíblia nos ensina também através da vida da rainha Esther, uma outra mulher corajosa que adentrou a presença do rei, podendo ser morta, pois ela não havia sido convidada a entrar na presença dele. Mas devido ao amor dela a Israel, devido dela ao temor a Deus, ela jejuou, ela orou, ela convocou pessoas para poder entrar ali à presença do rei. E ela entrou e ela teve êxito. Foi uma atitude de uma mulher corajosa. Então, a coragem nos faz o quê? Conquistar territórios. Conquistar territórios. E ainda a história de Débora é tão interessante que quando Baraque vai à guerra e começa a perseguir Cícera, e esse homem ele começa a fugir. E ele vai parar onde? Vai parar na casa de Jael, uma outra mulher. Por que Débora falou? Que Deus daria vitória a uma mulher. Então Deus honrou também outra mulher, uma outra mulher muito corajosa, Jael. Nós vamos estar lendo agora no capítulo ainda 4 de Juízes, do versículo 17 ao 21. Diz assim: Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou e cobriu. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia em um sono profundo, e cravou-lhe uma estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Então, Jael, uma outra mulher, ela, corajosa, aceitou que aquele homem entrasse à sua tenda e teve uma estratégia. Ao invés de dar água para ele, deu leite para que ele dormisse. E ele dormiu e ela o matou. Ela foi uma mulher com essas mesmas características que Débora teve. Teve uma decisão, teve uma estratégia, teve coragem de executar o plano. Que não adianta você ter um sonho, ter um plano, um projeto, se ele não sai do papel. Você fica somente no seu coração. Ele deve ter sido executado. E para ser executado, exige o quê? Coragem e decisão. Isso também foram características de Jael para matar Cícera. E ali, eles conquistaram de novo a paz para Israel. No final de toda essa história, no capítulo 5 de Débora, de Juízes, Débora faz o seu cântico e durante ela cita Jael, né? Fala que era uma bendita entre todas as mulheres, né? Ele exalta ela que ele pediu água e ela deu leite, então ela lembra de Jael, que foi importante na conquista, né? E no capítulo 5, no finalzinho do livro de Juízes, no capítulo 31 do Cântico de Débora, diz assim: assim pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor, mas os que temem sejam como o sol, quando se levanta na sua força, e a terra teve paz durante 40 anos. O território que Débora conquistou foi a paz. A paz para Israel. Ela vencer essa batalha junto com Baraque, junto com Jael, foi a conquista da paz. Um território no qual nós não conseguimos comprar, não tem dinheiro que compre paz. Você pode comprar confortos, coisas para você usufruir e te dar um pouco de tranquilidade. Mas a paz, somente o Senhor pode nos dar, né? A paz de Deus no nosso coração somente pode ser dada pelo Senhor. E essa paz, Débora conquistou a paz para Israel. Eles estavam clamando pela misericórdia do Senhor, porque eles estavam ali eles já estavam sem a sua liberdade, eles já estavam sofrendo, e ela conseguiu a paz.
E aqui a Bíblia nos relata no final do capítulo de Gênesis que houve paz em Israel por 40 anos. Então, que você possa conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Todos os territórios que Ele quer que você entre. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas principalmente a paz. A paz do Senhor, aquela paz que só Deus pode dar no nosso coração. Que o Senhor Jesus nos diz em João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. É essa paz do Senhor Jesus que Deus quer que você também conquiste para a sua vida. Além de bens, além de territórios, além de casa, de emprego, de família. Deus também quer que você conquiste a paz. Essa paz que somente Deus pode dar ao nosso coração. Essa paz que somente Deus pode dar ao povo de Israel. Somente Ele tinha poder para dar estratégia, para dar orientação a uma mulher, a um povo para ser conquistado. Então, que possamos ser pessoas assim como Débora, decididas, estrategistas e com coragem para executar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que não possam ficar só sonhos em papéis ou em corações, mas sim serem executados para a honra e a glória do Senhor Jesus. E para que a paz, essa paz que o Senhor tem, que o mundo não tem, que o mundo não pode nos dar, essa paz possa também fazer permanência no nosso coração, conquistar esse território no qual o dinheiro nenhum pode comprar. Somente Jesus, somente Deus pode lhe dar essa paz. Ele deixou a paz a nós. A minha paz vos dou. Ele nos deu, é minha e sua. Nós temos que tomar posse dessa paz do Senhor Jesus. Então, que você possa ter paz em tudo aquilo que você venha fazer. E que você possa ser um conquistador e uma conquistadora de territórios, assim como vários homens e mulheres da Bíblia foram. Assim, você possa ser mais que vitorioso. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.